Olá pessoal, aqui é o professor Itamar do canal Sacando Matemática. Participe do canal, compartilhe o canal, certo? Inscreva-se no canal, tem muito vídeo bom nesse canal. Vamos à questão. Determine a área da superfície terrestre, raio médio de 6.371 quilômetros. Área da superfície terrestre. Considerando que a Terra é quase esférica, a gente considera como uma esfera para calcular essa área. Beleza? A área da superfície de uma esfera é 4π vezes o raio ao quadrado. Quando você estiver estudando cálculo diferencial, o professor vai deduzir essa fórmula, beleza? Lá no curso superior. Vamos então ao cálculo. 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Essa área então fica assim, ó. 4 vezes o π. O π nós podemos colocar 3,14, duas casas decimais. Quanto mais casas decimais, mais preciso, né? Vezes o raio, 6.371 ao quadrado. Essa área vai dar um valor aproximado. Por que aproximado? Primeiro que o raio não é fixo, é raio médio. Segundo que π é um número que tem infinitas casas decimais. Nós estamos achatando para 3,14. Esse produto, 4 vezes 3,14 vezes 6.371 ao quadrado, essa continha dá, já colocando o resultado, 510.064.472 quilômetros quadrados. Ou seja, imagina 1 quilômetro quadrado. Imagine um quadrado de lado 1 quilômetro por 1 quilômetro. Certo? Imaginou esse quadrado? Quadradinho bem grande, né? A superfície terrestre tem 510 milhões, mais de 510 milhões desses quadrados que você imaginou aí. A gente diz que a Terra é uma poeira cósmica, de fato é. Mas imagina a quantidade de quilômetros quadrados. Isso considerando, claro, os oceanos, né? Que ocupam em torno de 70% da superfície terrestre, né? Mais ou menos 3/4 da superfície terrestre. 510 milhões de quilômetros quadrados. Nós podemos escrever isso aí assim também, aproximadamente 5,1 vezes 10 elevado a 8 quilômetros quadrados. Certo? Veja que interessante. A fórmula da área da superfície de uma esfera, o que é πr ao quadrado? Né? A área de um círculo de raio R. A área da superfície de uma esfera é 4 vezes a área de um círculo. Mas que círculo é esse? É o chamado círculo máximo. Imagine que você tem uma laranja, uma esfera, né? No exemplo pode ser uma laranja mesmo, bem redondinha. Se você cortar essa laranja exatamente ao meio, certo? E separar as duas partes, você vai ver dois círculos, não é verdade? Esse círculo é o círculo máximo, ou seja, é o círculo maior que você pode obter quando corta a laranja exatamente ao meio. Esse círculo é chamado círculo máximo. Entendeu? Quando é cortado exatamente no meio, né?
Então a área da superfície de uma esfera é 4 vezes a área desse círculo máximo. Não é bacana? Olha que coisa maravilhosa. Que relação interessantíssima, né? Beleza? Então qualquer esfera que você cortar exatamente ao meio, o círculo que você vai ver no corte, né? A área da superfície dessa esfera é 4 vezes a área desse círculo. Não é bacana? É muito, muito legal. Aqui, vamos ao segundo. O segundo diz aí: um cone reto tem raio da base de 60 centímetros e altura de 1,20 m. Qual a sua área total? 1,2 metros é 1 metro e 2 decímetros ou 1,20 m, né? Se você colocar um zero aqui. Cone reto, raio da base e altura. Então eu fiz aí um desenho já para adiantar. Cone reto, a altura do cone, no cone reto, ela é projetada exatamente no centro da base, que é uma circunferência. Aqui forma então um triângulo retângulo. A altura, o raio da base e a lateral chama geratriz. A medida dessa lateral chama geratriz. Então observa que nesse triângulo retângulo, utilizando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa é G, os catetos são H e R. Então G ao quadrado é igual ao quadrado mais R ao quadrado. Relação importantíssima, né? Você pode calcular a geratriz, a altura e o raio, se você tiver dois outros valores, né? E a área lateral? Se você pegar, você tem um cone de papelão, por exemplo. Se você cortar o cone e abrir o cone, ele vai ficar assim, vai ficar um pouco mais largo, né? O papel aqui eu fiz menor por causa do papel. Então aqui a área lateral, abrindo o cone aqui está planificado, quer dizer, está aberto, colocado sobre o plano. Aqui é 2πr, por quê? Porque o comprimento da circunferência foi aberta, 2πr, e aqui é o que? A geratriz. Como é calcular a área lateral? É 2πr vezes g dividido por 2. Isso aqui é um setor circular, tá vendo? Um pedaço de um círculo maior. 2πrg sobre 2. Simplificando 2πrg, é a área lateral, ou seja, π vezes o raio vezes a medida da geratriz. A área lateral. A área total, aliás. A área total é a área lateral mais a área da base. Vê se não é. A área total é a área lateral, que é isso aqui, mais a área da base. A área lateral é πrg. E a área da base? πr ao quadrado, porque não é círculo. Então, colocando πr em evidência, πr multiplica g mais r é o quê? É a fórmula da área total. O problema nos pede justamente isso, a área total. Então vamos calcular a área total aqui, ó, nesse mesmo papel aqui, para aproveitando o papel, né? Então é o 2, é o problema 2. Ele pede o quê? Ele pede justamente a área total. Então nós temos a geratriz, precisamos calcular, é igual a altura ao quadrado, 1,2 ao quadrado, mais 0,6 ao quadrado. Professor, de onde veio 0,6? Eu não disse, lá o problema não falou 60 centímetros? 60 centímetros é 0,6 do metro, passei os dois para metro. Então isso aqui vai ficar 1,44 mais 0,36. 1,44 mais 0,36 vai dar 1,8. Então G é a raiz quadrada de 1,8, cujo valor aproximado é 1,34, a geratriz. Agora vamos calcular a área total. A área total é o que? É πr, que multiplica o que? G mais R. Você viu agora mesmo. Então vai ficar 3,14 vezes o raio é 0,6. Vezes o que? G mais R, ou seja, o G é 1,34, mais o raio que é 0,6.
esse produto aí vai dar o valor de 3,65 metros quadrados, área total. Beleza? Então você tem o produto 3,14 vezes 0,6 vezes essa soma. Por isso que está entre parênteses, porque é a soma, né? Porque aqui não é produto. E aí você lembra que quando você tem uma operação indicada dentro do parênteses, ela tem que ser feita primeiro, antes da multiplicação, correto? Então aqui deu 1,34 mais 0,6 dá 1,94 vezes esse produto, 3,65 metros quadrados. Entendeu isso? Então eu apliquei a fórmula da área total. O raio foi dado no problema. Aí nós calculamos o quê? O G, geratriz, que deu quanto? Aproximadamente 1,34. Beleza? Então é isso por enquanto. Bons estudos. Tchau, tchau.